Antes de tudo, eu quero falar que esse é um trabalho em conjunto e que tem um monte de gente que participou disso daqui. Aqui está o meu nome do Bruno, que sempre é uma ajuda enorme, mas parte dessa apresentação também foi feita pelo Davi, que não está aqui com a gente hoje, e só agradecer a ele. Então, vou explicar como que é o modelo, o que, que a gente fez, quais são os dados e alguns resultados da nossa simulação. Eu vou começar na contextualização. Não, deixa eu ver minhas bolinhas. Então, aqui é só um domínio da nossa área de estudo, quer dizer, isso é um pedaço do nosso domínio. Eu marquei aqui algumas fontes que foram incluídas, não estão todas as fontes, são as fontes diárias ou as fontes volumétricas. E esse é um modelo bem mais simples, né, do que foi apresentado pelo SEMAC. Ele tem até alguma reação química, a gente usou pouquíssima coisa disso, mas ele é um modelo gaussiano de Puffer, né? Então, ele, a partir de uma fonte, de uma emissão, ele emite diversos puffs e você consegue, essa facilidade dos puffs é boa porque com a mudança da direção do vento, esse puff consegue ser ajustado. A nossa área, a nossa região, é uma região bastante complexa, né, tanto de terreno, de relevo, elevação, uso e ocupação do solo, né, tem o litoral, então tudo isso vai influenciando na dispersão. Então, foi isso que a gente fez. A nossa ideia é estudar aqui então, a localização das casas, das crianças, onde foram analisados, e a nossa ideia era conseguir calcular a exposição aqui. Então, esse dado foi usado para o cálculo da exposição. Muito bem, então vou falar só um pouquinho do CalPUF, assim como vocês podem ver desse fluxograma, ele é muito mais simples, né? Então, ele começa com um processador de geofísico, né? Ele interpreta dados de uso, ocupação e relevo do solo em um único arquivo, e também interpreta dados de meteorologia. Então, para o modelo CalPUF funcionar, eu preciso de duas estações, uma estação de superfície completa e dados de ar superior. Esses dados de ar superior podem ser dados de radiosondagem, ou no nosso caso, a gente acabou usando dados de reanálise para compor a variação com a altura da parte meteorológica. Depois disso, ele coloca dentro do modelo CalMet, que é o modelo meteorológico do CalPUF, do pacote CalPUF. O CalMet, ele gera o campo de vento, velocidade, direção, temperatura, toda a parte meteorológica sobre o nosso domínio, em altura também. E depois, aí sim que vem o modelo CalPUF. Ele é um modelo muito mais simples, né, do que foi apresentado no SEMAC, mas ele tem várias vantagens. Uma dessas vantagens é que ele consegue ter uma resolução mais refinada, né? Então, a gente consegue calcular a concentração em pontos mais próximos. A nossa grade, vai aparecer a grade depois, ela tinha 50 quilômetros, mas na área sobre as casas, a gente conseguiu, a um ponto, fazer uma resolução de até 50 metros. Então, a gente conseguiu selecionar a área de interesse e refinar o modelo, fica bem refinado ali em cima. Depois, então, o modelo CalPUF, ele junta as fontes, as emissões, e consegue calcular qual que é a concentração nos locais dos receptores. Depois disso, a gente vai com o próprio pós-processamento, e eu calculo médias horárias, médias diárias e outras informações necessárias. Então, tá. Esse aqui é só um resumão do nosso projeto. Aqui tem a maior parte de todas as nossas informações. O amarelinho, o quadrado amarelo, é o nosso domínio, ele tem 50 quilômetros de lado. Então, estão apontados em azul, nos círculos azuis, as estações de monitoramento, a estação aeroporto, de onde vem a nossa estação de superfície, o nosso ponto onde foi medido os dados de ar superior, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, e a maior parte das nossas fontes. Então, aqui temos as fontes pontuais, as fontes industriais, as fontes de via, que são essa linha azul bem clarinho, e as fontes de via secundárias, elas foram incluídas como uma fonte diária, assim como as fontes residenciais. Muito bem. Então, tudo isso precisa conversar muito bem. Então, o modelo CalPUF, a primeira coisa que
que é necessário é entender como que acontece esse uso e ocupação do solo, né? Como que é esse relevo, como que é esse recorte da costa. Então, a gente inclui, esse aqui é só uma foto da nossa região, não é o nosso domínio, é só uma foto para mostrar como ele é acidentado e como o uso e ocupação do solo, ele varia muito, né? Então, temos regiões com bastante área, área urbana, mas também temos algumas montanhazinhas, com mangue, então tem essa variação muito grande. Como o nosso modelo é pequeno, para uma escala mais reduzida, então, quanto melhor for essa informação, vai ser, o resultado do modelo vai ser melhor. Então, aqui tem 2 exemplos do processamento do modelo, como que a gente incluído os dados de relevo, topografia, de uso e ocupação do solo, ele retorna para a gente o dado que vai ser interpretado no pré-processador geofísico. Então, esse aqui é um exemplo do relevo da cidade, e aqui é um resultado de uso e ocupação do solo. Então, a gente define espaços de florestas, cidades, mangues e oceano, essas coisas, para a interpretação do modelo. Muito bem. Essa parte de meteorologia foi uma das grandes dificuldades que a gente encontrou no caminho. Tivemos problemas com as estações de superfície, a nossa estação de superfície é a estação aeroporto, a gente necessita que seja uma estação completa, então precisa de direção, velocidade do vento, as duas temperaturas, pressão, a altura da cobertura de nuvens, umidade relativa, né, já tem as duas temperaturas, e visibilidade, está faltando um dado de radiação solar. Então, esses dados, a gente busca esses dados, e como a gente estava organizando o projeto para ficar mais fácil, então a gente acabou criando uma rotina em MATLAB, que ele já formata o arquivo para entrada no CalPUF. Então, isso facilitou muito a nossa vida, em várias etapas a gente tinha que fazer uma simulação, depois a outra, a gente acabou resolvendo que isso estava atrasando muito. Então, foi uma boa coisa que a gente fez já nesse projeto. E a outra coisa é a meteorologia de ar superior. Então, o aeroporto aqui não estava fazendo as radiosondagens, então a gente estava usando os dados do NCEP, o FNL, que são dados de reanálise. A gente não acaba usando muitas unidades, eles estão disponíveis a cada 6 horas, e ele é em um ponto em cima da ponta de Tubarão. Então, o retorno do modelo é ali. Então, a gente busca dados de direção e velocidade, temperatura, umidade, altura. E com isso a gente consegue construir o campo meteorológico com altura. Aqui a gente tem que fazer também, a gente busca esses dados, tem um script de MATLAB, ele converge no UpDAT, que é uma saída um pouco à frente do que deveria ser a saída de radiosondagem. Então, a gente mais ou menos diz para o modelo pular uma etapa e ir direto para o dado já formatado e já interpretado. Muito bem. Então, com isso, a gente entra dentro do modelo, com esses dados de meteorologia, a gente consegue entender e olhar o campo de vento variando a cada hora, né, dentro do nosso intervalo que decidimos estudar. Bom, essas aqui são as fontes que foram incluídas no modelo, então depois disso a gente precisa incluir as fontes no modelo. Essa foi outra etapa que demorou muito, então a gente incluiu todas as fontes do inventário de fontes de 2015 do IEMA, nessa primeira figura aqui, tem as fontes industriais e veiculares. Então, as fontes industriais foram relativamente tranquilas para incluir, incluímos todos os poluentes inventariados, e as fontes veiculares, elas foram incluídas em 2 etapas, né? Então, as fontes veiculares, as vias principais, a gente tinha a quantificação, né, tinha a emissão dela, e as fontes secundárias, que é esse lado, elas foram passadas como uma fonte diária, né, assim como as fontes residenciais. Então, tudo isso foi incluído no modelo. Nós simulamos as partículas, PM2,5, PM10,
os nitrogênios, NOx, NO, NO2, SO2, e em algum, a gente conseguiu fazer uma comparação de CO também, foi simulado. Então, todos esses poluentes foram incluídos no modelo, e, ótimo, sim, desculpa. Então, as fontes viárias foram um processo também que a gente demorou a entender como podia melhorar. Então, a gente incluiu nas fontes principais, nas vias principais, a variação diária e horária das fontes, então a gente fazia lá a emissão aumentar e diminuir de acordo com os dias, as semanas e com o horário dentro do dia, e mesmo assim, a gente, em algumas vias, a gente acabou modificando a emissão baseado lá no inventário, que dava um intervalo de emissão da forma que tinha sido calculado. Então, tinha um intervalo de confiança que a gente podia alterar, e a gente acabou fazendo alguma modificação também, que fizemos várias simulações nesse contexto. Muito bem. Então, eu vou mostrar alguns resultados. Como que a gente fez essa simulação? Como esse modelo é muito mais simples, a gente conseguiu fazer uma simulação mais longa. Aqui tem a data da simulação, então, ela vai de junho até fevereiro, cobre todo o período da campanha, e bem mais do que isso. Vou mostrar os resultados de PM10, PM2,5, SO2 e NO2, para esse período inteiro. Então, esses gráficos aqui embaixo são saídas de 1 hora, então eu tenho médias horárias desses poluentes no período inteiro. O CalPUF está marcado em vermelho e o azulzinho é o que está observado na estação Enseada do Suá. Então, a gente fez várias validações e a gente queria saber se ele estava representando a cidade direito e também localmente, né, na área de estudo. Então, a gente fez a validação para uma estação, que é a estação Enseada, que é a estação, teoricamente, mais fácil da gente, mais ou menos mais fácil da gente conseguir capturar, e dentro do bairro, que é a estação, onde a estação Osmavix está. Então, esse gráfico aqui, né, acho que temos bastante espaço para melhorar ainda. Então, o CalPUF, ele está superestimando a maior parte dos eventos. O observado está bem mais baixo na estação Enseada, isso é PM10 para 1 hora. Essa tabela aqui em cima está mostrando indicadores estatísticos também para todos os poluentes que foram simulados, PM10, 2,6, SO2, NO2, NOx e CO. O que significa essas cores na tabela? Queremos a tabela toda azul. Então, toda azul significa que eles passaram nos indicadores estatísticos para a área urbana. Então, se ele tiver toda azul, significa ótimo. Então, essa é a situação que eu quero. Existem dois critérios para indicar dispersão em áreas urbanas. Então, o indicador azul mais escuro, ele é um indicador mais restritivo. Esse outro indicador é um indicador mais fraco, e, de qualquer forma, o vermelhinho indica a pior situação. Então, essa tabela já mostra que precisamos melhorar essa simulação, que na Enseada não está bom. Esse daqui esse gráfico de baixo é a mesma coisa, os mesmos índices e as mesmas linhas, CalPUF vermelho e observado o azul na Enseada. E você olha, apesar de olhar e tá vendo que ele tá todo vermelhinho, essa coluna de PM10 e 2,5, mas eu tenho um pouco mais de confiança nesse dado do que no que de cima. O PM10 parece muito mais distante o observado está muito distante do modelado. Essa parte aqui, precisava falar que a gente, para fazer o PM2,5, o CalPUF, existe um modelo dentro dele que faz alguma reação química, então a gente conseguiu reagir a alguns nitratos, então por isso que tem alguma formação de partícula. Alguma, é bem pouco, tá? Então
só para ficar claro que aqui no PM 2,5 não é só o que está emitido, mas é pouquinho coisa que ele consegue fazer. Esse daqui já é o dado de 1 hora para gases, né? Então, tem o SO2 e NO2 medido também na estação enseada para o mesmo período. Então, isso aqui já é bem melhor, né? Olha só como que o SO2 já está bem melhor. Então, a coluna aqui do SO2, parece que até que eu errei essa coluna, né? Mas esse dado aqui parece que está bem mais interessante, né? Eu já consigo capturar um pouco melhor. NO, ainda também temos bastante campo para melhorar essa simulação, e estamos trabalhando já no que pode ser incluído aqui. Então, quando a gente, sabendo que esse dado vai ser usado para a exposição, então esse dado é um dado de 1 hora, que seria ótimo se tivéssemos exposição de dados horários, mas os amostradores, eles retornam em períodos maiores, né? Então, a gente testou também como que seria a performance desses dados para intervalos de 24 horas diário e para 5 dias. Não estão todos os resultados aqui, mas os de 24 horas para PM10 e 2,5, ele já tem alguma melhora, né? Então, até os indicadores estatísticos já estão bem melhores, então você já consegue ver uma concordância um pouco melhor. Os dados de 5 dias também já tem uma melhoria em relação a isso, e então a gente já, então os resultados de exposição para esses dados já são mais representativos. Isso é estação enseada, PM10 e PM2,5, e gases. Continua estação enseada, então eu aumento o período de resultado, de retorno, e a minha tabelinha já fica bem mais azulzinha, que é o meu objetivo, que ela fique completamente azul. Mas eu já mostro uma concordância. É interessante você reparar nesse dado aqui de SO2 para enseada, que quando a gente chegar lá na estação Asmavix, eu vou pedir para você lembrar disso daqui. Muito bem. Então, aqui já é a estação Asmavix, que é o nosso grande interesse, né? Eu gostaria de ter todo adequado para essa estação, que é a estação que está mais próximo às crianças, né? Então, mais uma vez, eu tenho dados de 1 hora de PM10, e eu acredito que é um pouco melhor do que a estação enseada, mas mesmo assim ainda temos muito a trabalhar para melhorar esse resultado. E aqui embaixo de PM 2,5, isso para 1 hora. Esse próximo dado é a estação Asmavix para SO2, dado horário, e NO2, dado horário também. Esse aqui está sendo o nosso maior problema. Os dados de SO2 estão deslocados, né? Tem alguma coisa que a gente precisa melhorar nisso, é uma coisa talvez das mais importantes que seja na nossa lista futura, é resolver o que está acontecendo nessa simulação, por que a gente tem esse deslocamento. E o dado de NO2, podemos melhorar, mas também não está assim tão ruim, né? Os indicadores estão relativamente bons. E aí, quando eu faço a mesma coisa, quando eu aumento esse período da média para 24 horas, eu já tenho uma representação melhor das estações, né? Então, os dados já estão um pouco melhores, claro que tem picos que não estão representando, PM10 em cima e PM2,5 aqui embaixo. E a mesma coisa acontece aqui com o SO2, né? Mesmo a média de 24 horas, eles estão separados, né? Estão em escalas diferentes. Precisamos, com certeza, corrigir isso daqui, mas apesar de, olha só, não tem nenhum indicador que ele passa, né? Não dá nada. E o NO, ele consegue já capturar alguma coisa. Muito bem. O David tinha falado que não gostava dessa animação. Eu acho ótima a animação, a gente consegue ver o que está acontecendo. Esse daqui é 2,5, então, a 10 metros de altura, é a saída do modelo. Isso só para fontes industriais pontuais e viárias principais. Então, você vê a movimentação. A gente consegue ver um refinamento da pluma, né? Tem algumas coisas que a gente já sabe que tem que corrigir na animação, estamos trabalhando para isso também.
Mas eu acho legal se a gente conseguir ver esse refinamento. Essa é a nossa área de estudo mais importante, onde estão as casas de uso das escolinhas. Então, esse é o das fontes industriais, e essa simulação e essa animação é das fontes de áreas residenciais e vias secundárias, né? Então, áreas, é, são fontes de áreas da cidade, então, sem as fontes industriais. Tudo bem? É, ótimo, legal, acho ótimo esse desenho, essa animação. E as nossas dificuldades, temos problemas com dados meteorológicos, precisamos resolver isso, a estação aeroporto, todo mundo está sabendo que está com problema, né? Essa aqui é a nossa área de estudo, então, eu tenho algumas vias principais que estavam incluídas no inventário, mas tem muitas vias que não estão incluídas. Então, as crianças, elas estão caminhando por aqui, então eu gostaria de incluir mais algumas ruas, se incluir todas eu acho impossível, mas conseguir identificar quais são as vias mais importantes nessa região e incluir, fazer uma quantificação dessas vias e dessas emissões, quantos carros estão passando. Eu acho que isso vai melhorar muito a nossa representação de partícula. Outra coisa que a gente precisa resolver aqui perto é o que está acontecendo com o enxofre, né? Tem alguma fonte aqui, do mar, é do mangue, desse mangue, o que está acontecendo aqui perto, que a nossa simulação de enxofre está tão ruim, sendo que para a estação iniciada ela mostra um resultado muito bom. Então, esse pensamento aqui, esse problema não conseguimos resolver, ainda não sei o que fazer com isso. Bom, é isso. Então, vamos detalhar as vias, melhorar a quantificação de SO2, incluir a emissão de navios, então talvez possa ter alguma melhora também em termos do SO2, não tenho certeza nenhuma. E outra coisa que a gente precisa e que eu gostaria também é melhorar os valores de médias horárias, porque se esse dado vai ser usado para exposição, às vezes a criança passa só um período daquela hora inteira em algum determinado. Então, como que eu consigo reduzir isso? Como que eu posso melhorar esse dado para servir de base para o cálculo da exposição?